Neste vídeo, irei focar nos relatos que esclarecem quem eram as filhas de Adão e Eva, quantas eram e de onde surgiram. Como de costume, já peço o seu like e te convido a se inscrever no canal se você gosta deste tipo de conteúdo. E vamos para o vídeo. Em muitas discussões sobre a narrativa bíblica, é comum observar uma tendência marcante de concentrar a atenção quase exclusivamente nos personagens de Caim e Abel, deixando para trás os outros filhos e filhas de Adão e Eva. A história bíblica frequentemente foca na tragédia do primeiro assassinato entre irmãos e as ofertas que deram a Deus. Esse relato cativa a imaginação dos leitores e estudiosos bíblicos, fazendo com que outros contos interessantes e cheios de significado fiquem esquecidos. Ao explorar Gênesis, capítulo 5, versículos 4 e 5, descobrimos que Adão viveu 930 anos, durante os quais gerou filhos e filhas. No entanto, essas filhas permanecem em grande parte sombras esquecidas nas interpretações mais comuns entre os teólogos. É intrigante notar como as tradições judaicas e cristãs, em muitos casos, negligenciam essas filhas, focando-se nas narrativas mais dramáticas. Ao que tudo indica, a falta de nomes específicos na Bíblia para essas filhas contribui para a marginalização de suas histórias, deixando-as no anonimato, enquanto Caim e Abel se tornam figuras centralizadas. Nesse sentido, o livro dos Jubileus, embora não amplamente reconhecido, surge como uma fonte alternativa que detalha algumas das figuras menos exploradas, incluindo as filhas de Adão e Eva. Esses personagens, digamos que esquecidos, oferecem uma perspectiva mais abrangente sobre a extensa descendência do primeiro casal. No entanto, é importante destacarmos que o livro dos Jubileus é considerado como apócrifo, ou seja, ele não faz parte do cânone oficial da Bíblia judaica ou cristã. Em termos simples, ele não é reconhecido como uma escritura sagrada pelas principais tradições religiosas. Essa exclusão ocorre por razões diversas, como a falta de consenso sobre sua autoria e origem, ou porque suas interpretações divergem das versões mais aceitas. Mesmo assim, a importância histórica do livro dos Jubileus não pode ser subestimada. Ele oferece uma perspectiva única sobre eventos narrados em Gênesis, especialmente relacionados à criação do mundo, Adão e Eva, e outros personagens do Antigo Testamento. Seu apelido de Pequeno Gênesis é reflexo de sua conexão direta com os eventos e figuras descritos no livro de Gênesis. O livro dos Jubileus proporciona uma interpretação detalhada da história, indo além do que é encontrado na Bíblia, inclusive citando nomes das filhas de Adão e Eva e detalhando sua existência. Sua narrativa é particularmente valiosa para algumas comunidades judaicas e cristãs que valorizam insights adicionais sobre eventos-chave do Antigo Testamento. A interpretação fornecida por esse livro apócrifo pode iluminar aspectos menos conhecidos ou explorados das histórias bíblicas, preenchendo lacunas e oferecendo uma visão mais completa do contexto histórico. A apreciação por essa obra apócrifa destaca a diversidade de interpretações dentro do universo religioso, onde diferentes grupos encontram valor em fontes não canônicas para enriquecer sua compreensão espiritual e histórica. Nesse contexto, ao buscarmos os nomes para as filhas de Adão e Eva no livro dos Jubileus, encontramos as personagens Quelima e Azura, identificadas como as esposas de Caim e Sete, respectivamente. Em Gênesis capítulo 4, versículo 16 e 17 é dito: Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, e coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Em algumas tradições judaicas, Quelima, também conhecida como Avã, é identificada como a esposa de Caim, o primogênito de Adão e Eva.
Seu nome, embora ausente na Bíblia, é mencionado em textos apócrifos, como o Livro dos Jubileus. A etimologia de seu nome, muitas vezes associada ao hebraico ou fenício, sugere significados como potência ou vício. Avã e Caim iniciaram uma linhagem que se destacaria na história bíblica. Caim, após seu exílio, encontrou Avã. Em seguida, a Bíblia destaca que ele construiu uma cidade chamada Enoque, em homenagem a seu filho. Esta cidade é citada no Livro dos Jubileus como uma das realizações de Caim após o trágico incidente com Abel. Avã, ao ser mencionada em paralelo com Caim, se torna um elo essencial na linhagem, o que a torna uma figura central em eventos significativos após o banimento de Caim devido ao assassinato de Abel. É verdade que os textos da Bíblia Sagrada não identificam a esposa de Caim, nem revelam sua origem. Ao lermos Gênesis até o momento do banimento de Caim e seu encontro com a tal mulher, poucos personagens são citados. Entre eles estão Adão, Eva e seus irmãos Abel e Sete. No entanto, é crucial ter em mente que, no momento de sua união com Avã, a terra já estava significativamente povoada. Nesse ponto da história, certamente existiam mais do que apenas 5 indivíduos, incluindo outras mulheres além de Eva. Desta forma, algumas pessoas sugerem que a esposa de Caim poderia ser uma sobrinha dele, filha de Sete. Essa ideia se baseia no longo tempo decorrido desde o exílio de Caim na terra de Nod, até o seu encontro com Avã. Há teólogos que admitem que este espaço de tempo durou cerca de 300 anos. Nesse meio tempo, estima-se que o número de filhos e filhas de Adão era superior a 50. Do mesmo modo, o número de filhos de Sete era superior a 20. Podemos concluir que, na época de Caim, Sete e os outros filhos de Adão e Eva, era comum que eles se casassem com uma irmã ou sobrinha, pois naquela época a humanidade estava se iniciando a partir de um único casal. Quando Caim considerou se casar, havia muitas irmãs e sobrinhas disponíveis, o que não tornou difícil para ele encontrar uma esposa consanguínea. Essa prática de casamentos entre irmãos consanguíneos persistiu por um longo período. A Bíblia deixa claro que toda a raça humana descende de Adão e Eva, e qualquer teoria contrária carece de fundamentação bíblica, como está expresso em Atos 17, versículo 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Antes de partirmos para a outra filha de Adão e Eva, vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, ative as notificações e clique no botão de like. Não custa nada e vai nos ajudar muito a continuar trazendo conteúdos novos. Continuando, a outra filha de Adão e Eva, conhecida como Azura, é reconhecida como a esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Sete nasceu após a morte de Abel. Eva acreditava que ele fora designado por Deus para estabelecer uma nova descendência, em substituição a Abel, morto por Caim. De acordo com essas tradições, Azura foi inicialmente a esposa de Abel e tornou-se viúva após a morte deste. Posteriormente, ela se casou com Sete, seu irmão, e dessa união surgiram descendentes notáveis. O nome Azura carrega significados relacionados à cor azul, sugerindo possíveis conotações simbólicas. O Livro dos Jubileus e outras fontes apócrifas oferecem detalhes adicionais sobre sua história. Sete, aos 105 anos, teve um filho chamado Enos, e posteriormente tivera outros filhos, vivendo por 912 anos. Segundo Gênesis, capítulo 4, versículo 6, com o nascimento de Enos, os homens passaram a invocar o nome do Senhor Deus, o que teria sido o nascimento da religião, e indica que Sete poderia ter sido um dos primeiros sacerdotes da humanidade. A linhagem de Sete, conforme registrada na Bíblia, inclui descendentes notáveis, entre eles Enoque, conhecido por andar com Deus e por ter sido arrebatado por Deus, conforme registrado nas Escrituras bíblicas.
Sete também foi ancestral de Noé, que desempenhou um papel fundamental na preservação da humanidade durante o dilúvio. O papel de Azura e também de Avan destaca-se não apenas pelo aspecto genealógico, mas por sua contribuição para eventos-chave nas narrativas bíblicas. Seus nomes, muitas vezes relegados ao segundo plano, ressurgem em fontes menos exploradas, lançando uma luz intrigante sobre as figuras femininas nas tradições religiosas e a complexidade de suas histórias. Sendo assim, de um lado, tivemos a linhagem de Caim e Avan, cujo início foi marcado por tragédia e desafios morais que, em muitos aspectos, representava um afastamento espiritual e moral, refletindo os desafios e tentações enfrentados pela humanidade. Do outro lado, a linhagem de Sete e Azura emerge como um ponto de esperança e retidão, oferecendo uma visão contrastante. Essas duas linhagens, apesar de suas diferenças marcantes, refletem a dualidade inerente à condição humana, com escolhas morais e espirituais moldando o destino das gerações subsequentes. Já que estamos lidando com conteúdos bíblico e também apócrifo, aqui eu trago uma curiosidade extra para vocês. Para o islamismo, tanto Caim quanto Abel nasceram com uma irmã gêmea cada um. Futuramente, elas se tornaram as suas esposas. Segundo o livro das gerações, Seder Hadorô, seus nomes eram Balbira e Calmana. Elas, inclusive, fariam parte do descontentamento que gerou o conflito entre os irmãos, já que Caim estava insatisfeito com sua parceira. Mas isso já é assunto para um outro vídeo.